2 Coríntios 5, verso 17. Quero dividir com vocês, ler uma pequena reflexão que eu escrevi. Muitos hoje de manhã de vocês receberam uma devocional que tinha como título O Ano Novo em Cristo vale a pena ser celebrado. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler nos seus celulares aí. Mas 2 Coríntios 5, verso 17 diz: assim que se alguém está em quem? Em que posição? Em Cristo, nova criatura é. O fato de nós estarmos em Cristo nos garante uma nova posição, uma nova forma de viver, uma nova situação, totalmente contramão à situação do mundo. O versículo continua dizendo que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Quando a gente vai virar o ano, a gente pensa em coisas novas, não é verdade? Quando a gente pensa o que a gente pode fazer de novo. E tudo se fez novo, ano novo. Mas o que nós vamos desejar, o que nós vamos pedir, ou o que nós vamos nos comprometer nesse ano novo? Se você pudesse dizer em poucas palavras, o que você desejaria no ano de 2021? Vou deixar você pensar rapidamente aí. O que deveria ser melhor, diferente no ano de 2021? Pensou? Eu tenho a impressão que devido ao movimento tão atípico, diferente, esquisito que nós vivemos esse ano, a maioria das pessoas teria uma resposta um tanto que comum, que muitos de nós já ouvimos falar por aí. Se a gente perguntasse o que vocês desejariam no ano novo, a resposta de muita gente, mas de muita gente hoje seria: queria que tudo voltasse ao normal. Não é? Queria que tudo voltasse ao normal. Queria que tudo fosse como antes. A questão é que se nós começarmos a pensar biblicamente sobre o conceito do que é normal, nós vamos chegar à conclusão que desde que o pecado entrou no mundo, as coisas nunca mais foram normais. Já tinha pensado assim? Se você for analisar biblicamente, a partir de Gênesis 3, as coisas nunca mais foram normais. Elas só puderam se tornar ou começar a caminhar numa direção de normalidade por causa de uma promessa também feita lá em Gênesis 3,15, que haveria um descendente que viria resolver esse problema todo que o pecado causou. Pensando biblicamente, embora os nossos olhos e o nosso coração insistam muitas vezes em nos enganar, a verdade, irmãos, é que nós nunca vivemos um ano normal. E nós nunca vivemos em um mundo normal. Essa é a verdade. Desculpe se eu estou decepcionando você. Mas essa é a verdade bíblica. Depois que o pecado entrou no mundo, nós nunca mais vivemos um mundo normal, nem um ano normal. Isso, porém, nunca foi motivo para a gente deixar de a gente se alegrar e de desejar bons tempos uns aos outros. Isso não é empecilho. Por quê? Porque Cristo, lá com seu plano de redenção, Ele nos fez novas criaturas. Por isso que esse texto é fundamental. Assim que, se alguém está em Cristo, este é uma nova criatura. Ele nos fez novas criaturas, nos colocou numa nova posição, sob a autoridade de Cristo, capazes de viver gradativamente, normais, em um mundo cada vez mais anormal. Isso é possível porque nós cremos em Deus e vivemos pela fé. Cremos em Deus Pai, cremos na ação do Espírito Santo, cremos na transformação que o Espírito Santo faz em nós,
cremos na posição que o Espírito Santo nos coloca e nós vivemos pela fé, e não pelas circunstâncias que nós passamos nesse ano tão difícil. Nós recebemos a promessa de que as coisas em Cristo seriam normalizadas. Gênesis 3,15 é uma promessa que em Cristo as coisas seriam normalizadas. Elas vão ser plenamente normalizadas quando nós formos plenamente glorificados com Cristo. E é por isso que eu e você não podemos temer nem evitar falar desse tema, porque é para lá que nós estamos indo. O propósito de Deus ali em Romanos 8, de 28 a 30, é justamente fazer com que nós voltemos por meio de Jesus Cristo ao projeto do homem original. E por causa do sangue, do sacrifício de Jesus ali na cruz por nós, nós podemos, porque nós estamos em Cristo, porque nós somos novas criaturas, nós podemos viver normais num mundo cada vez mais anormal. Mas não é por nós mesmos. Se nós formos viver por nós mesmos, veremos como desregrados. Eu estou falando por mim, tá? Se eu não conhecesse Jesus Cristo, eu seria um devasso, no pior dos termos. Eu conheço a minha natureza pecaminosa, mas Cristo teve misericórdia de mim, de você, nos salvou e nos colocou numa nova condição. E nos deu a capacidade de caminhar para a normalidade. Quando a gente caminha nessa direção da normalidade, a gente começa a caminhar na contramão do mundo. O mundo tem um medo absurdo. Nós não deveríamos viver com medo. O medo é um dos temas mais debatidos em 2020, vocês perceberam? Nos estudos de sociologia, psicologia, comportamento humano, o medo é uma palavra que paralisou muita gente. Até que ponto existe um limite entre o medo e a responsabilidade? Até que ponto existe a responsabilidade humana e a soberania de Deus? Até que ponto nós acumulamos o versículo que a Isabela falou para a gente aqui, guarda a palavra no coração para não pecar. Até que ponto nós guardamos em toda a nossa vida cristã versículos suficientes que fossem ativados nesse momento em que o mundo prega o medo? O povo de Deus é um povo responsável, mas não é um povo da covardia. Ele não nos deu espírito de covardia. Ele nos colocou em Cristo. Ele nos colocou debaixo da poderosa mão do Senhor. 1 Pedro 5,6. A igreja estava sendo perseguida, havia muito medo ali. Alguns até diziam que era uma volta iminente de Cristo. Ele diz o quê? Humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Não saiam debaixo dessa mão. Fiquem nesta posição. E em tempo oportuno, Ele vos exaltará. E aí ele continua no verso 7, não fiquem ansiosos. Se vocês permanecerem nesta posição, em Cristo, vocês vão superar o medo. Mas vão superar o medo pela via certa, pela maneira certa. Não pela forma como a gente entende que dá para superar o medo. O mundo normal é o mundo criado por Deus antes do pecado. Lá, os anos não são só plenamente normais, mas eles são eternos. É para lá que a gente está indo. Para a eternidade com Cristo. Eu acho que foi um bom ano para a gente avaliar esse desejo no nosso coração. Não foi? Será que eu estou mesmo a fim de ir para o céu? Até hoje a gente encontra gente que passou por essa situação toda e está dizendo, não, deixa eu provar mais um pouquinho aqui das coisas da terra. O mundo está colapsando, irmãos. Isso não é um movimento regional. Não é um movimento de uma tribo, de uma comunidade. É um movimento
que nunca aconteceu na história da humanidade um movimento considerado global. Todos estamos experimentando. Textos que nós víamos ainda quando crianças, textos que diziam que a própria natureza ia gemer, a gente quer mais provas que isso. O texto de Marcos 13, quando Jesus mesmo diz lá no seu sermão escatológico que haveria briga de pai com pai e filho com filho, a família seria desestabilizada, o que nós estamos vendo aí, o que nós acabamos de ver ontem na Argentina. Não precisa a gente ficar inventando não, está aí, ó, escancarado. Pessoas tirando selfie, conseguimos. O que está acontecendo com o mundo? Será que o nosso coração está realmente desejoso em ver Jesus? Em passar a eternidade com Ele? Ou a gente está mais interessado nas coisas daqui? Hoje eu me arrisco a dizer, irmãos, que por causa de Cristo, tá? Nós já vivemos, eu chamei aqui de alguns rascunhos que nos animam a viver o mundo normal. Nós já, por causa de Cristo, porque estamos em Cristo, aqui nós já podemos viver alguns ensaios do que é essa vida com Cristo. Quando a gente experimenta do consolo dele, quando a gente experimenta do refrigério, quando a gente experimenta da direção, da graça, da misericórdia, já são rascunhos do benefício de pertencer a Cristo. Mas nada comparado ao que haverá na eternidade. Só são ensaios, só rascunhos. Aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. Por isso, eles têm o privilégio de acompanhar esses ensaios já no mundo normal. Eu listei aqui alguns contrastes para aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão fora de Cristo. Eu louvo a Deus porque eu já estou em Cristo. Você louva a Deus porque você está em Cristo. Isso tem que ser. Eu não sei se você consegue entender a profundidade dessa expressão. Se você ler o capítulo 1 de Romanos, você vai observar o apóstolo Paulo dizendo isso várias vezes. É como se ele gastasse 10 palavras e entre elas 5 preposições para destacar que é em Cristo. Essa expressão em Cristo é uma mudança, é como se virasse um interruptor na minha vida e na sua. Mudou. Mudou o teu status, mudaram as tuas prioridades, mudou a tua mente, mudou o teu destino. Mudou a sua forma de ver a família, mudou a sua forma de criar os filhos, mudou a sua forma de se relacionar com a palavra, mudou. É uma chave que é virada e que ela não tem volta. Para aqueles que estão em Cristo, não é só mais um ano que se vai. Para alguns vai ser, não é? Ouvir essa frase esse ano, que ano perdido? Para aqueles que estão em Cristo não tem ano perdido, irmãos. Não tem. Foi ano de amadurecimento. É o terceiro tema da nossa igreja a partir de 1º de janeiro de 2021. A igreja vai trabalhar o tema amadurecimento. Sabe por quê? Porque nós entendemos como liderança da igreja que os dias serão cada vez mais difíceis e somente uma igreja madura na palavra é que vai resistir. Somente famílias maduras na palavra que vão resistir. Para algumas pessoas foi um ano à toa. Foi um ano perdido. Para nós que estamos fazendo parte de planos eternos, não é um ano perdido. É um ano que está dentro de um cronograma bíblico. Eu tenho repetido essa expressão o tempo todo para vocês aqui. Cronograma bíblico. Está tudo certo. Não está nada errado. Senão a palavra é mentirosa, e ela não é. Ela é inerrante, ela é suficiente. Está tudo dentro do cronograma bíblico. Talvez a gente não olhe o cronograma. Talvez a gente está olhando o cronograma humano. Mas para aqueles que estão em Cristo, não é somente um ano que vai. É a certeza de que o dia do encontro celestial está cada vez mais perto. Aleluia. Graças a Deus por isso. O sofrimento vai cessar, irmãos. Vamos viver a eternidade com Cristo, uma mente sem pecado.
Eu lembro do papai que sempre disse que cada vez que ele completa aniversário está mais perto do céu. Para mim era uma frase trágica antes, hoje é uma frase de esperança e desejosa. Para aqueles que estão em Cristo, há essa compreensão profunda. Para aqueles que estão em Cristo, não é só o anseio de termos paz. Vamos continuar lutando pela paz, mas da forma certa. Vamos continuar rogando pela paz do mundo, sim, porque é uma ordenança bíblica. Mas da forma certa. Não é só o desejo de ter paz, mas é a consciência tranquila de que é possível, sim, ter paz em meio às nossas lutas. Para aqueles que estão em Cristo. Dá para ter paz em meio às lutas. Por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses 4,13: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, em outras palavras, tudo eu posso em Cristo. Na minha força eu posso até tentar, vou me gastar, talvez algumas tentativas sucedidas, mas no final eu vou perceber que eu dei voltas e por mim mesmo eu não posso resolver meus problemas. Fora de Cristo eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Essa é a grande mensagem do Natal que a gente esteve celebrando há alguns dias, que eu e você precisamos de um Salvador. A gente precisava que ele encarnasse, que ele nascesse. Porque a gente é muito ruim. Não sei se você tem essa consciência de você, mas o pecado estragou a gente absurdamente. Mas em Cristo nós temos redenção para isso. Em Cristo. Não é só o desejo de saúde e prosperidade. Sim, vamos desejar saúde. Não vamos ficar lutando, irmãos, contra a questão da vacina. Se vier, vai beneficiar. Se não vier, a nossa esperança não está nessa promessa mundial. Se ela vier, ela virá como muitas outras resultados da medicina, do próprio Deus que capacitou o homem para construir coisas. Se vier, bacana. Acho que eu já disse isso para vocês uma vez. A Anália, há 2 anos, era a pessoa com a imunidade talvez mais baixa aqui na igreja. E ela não foi embora com esse vírus. Ela foi embora com outra coisa que estava determinada por Deus. Consegue entender? Que o Salmo 139, verso 16, diz que os nossos dias já estão todos escritos. Não estou dizendo para você viver de forma irresponsável. Tanto que nós estamos tendo culto de maneira responsável. Tendo cuidado com os irmãos. A gente está tão responsável que eu viajei para Brasília, testei lá antes de chegar. Quando cheguei aqui, testei de novo por causa da igreja. Para saber se estava tudo ok. Porque eu tenho mais contato com os irmãos do que os outros com os outros. Né? Então isso é responsabilidade, isso é cuidado, isso é zelo, isso é amor. Mas nós não dependemos simplesmente disso. Nós dependemos de Cristo, que é o dono da saúde. Não é o desejo só de saúde e prosperidade. É o entendimento que a saúde espiritual, que vem do caminhar com Jesus, ressignifica o conceito da saúde, da prosperidade, e esta, por sua vez, já não tem mais a ver com o ter, mas com a mudança das prioridades que Jesus promove no nosso ser. Para aqueles que estão em Cristo, não é apenas hoje um momento de agradecimento. A gente veio sim agradecer. Mas é a lembrança de que nós só temos motivo para agradecer porque Jesus ele morreu naquela cruz por nós para nos lavar de toda a iniquidade e assim nos dar a esperança da vida eterna. Caso contrário, eu e você estaríamos à mercê do nosso pecado. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Não é só o desejo de um ano novo. É a convicção dada pelo Espírito Santo que só vale a pena comemorar o ano novo se tivermos uma vida nova. Ou para combinar com o nome da nossa igreja, uma nova vida. Nesse caso, vida que provém de um encontro verdadeiro com aquele que é a própria vida, Jesus. Eu encerro dizendo a vocês hoje à noite
que nós vamos entrar em mais um ano anormal. Não adianta pedir um ano normal. Entenderam? O que a gente tem que pedir é para que o Senhor nos ajude a parecer com Cristo, buscar as características de Cristo, para que na normalidade de Cristo nós consigamos viver num mundo anormal. Essa é a oração certa. Como todos os que entramos até aqui. A minha oração, irmãos, e desejo é que ele seja, talvez você estranhe também eu dizer isso, mas a minha oração é que esse ano seja mais anormal do que foi o ano passado. Credo, pastor. A gente só vai provar da normalidade quando tudo de fato chegar a um colapso de anormalidade. E mesmo o mundo ficando mais esquisito e anormal, pelo fato de eu estar em Cristo, eu posso continuar normal. Eu peço que o Senhor traga para cada um de nós essa consciência hoje. Se eu pudesse desejar, como começamos lá no início dessa reflexão, algo para o ano novo, hoje, irmãos, do fundo do meu coração, eu amo minha família, eu amo o ministério, eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo os irmãos, mas se eu pudesse fazer um desejo, um pedido ao Senhor, o que eu diria era: Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse seria o meu pedido. E você, o que você desejaria no ano novo, sob a condição de que Cristo te fez uma nova criatura? Você não pode sair daqui hoje à noite com um desejo simplesmente humano. Você precisa sair daqui hoje à noite pedindo misericórdia ao Senhor, para que todos os seus pedidos estejam em Cristo. Passem por Cristo, apontem para Cristo, para a glória de Cristo. Vamos terminar recitando Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Depois de você se agradar, tem o verso 5. Entrega, confia nele, olha aí, nele, em Cristo, mais uma vez. É isso que a gente veio fazer aqui hoje, agradecer e confiar os nossos planos ao Senhor.